Muito bem, então queria ler. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Queira Deus abençoar a sua palavra. Eu queria falar quando Deus nos põe em lugares difíceis. Queria falar sobre isso. Crentes, alguém disse que os crentes, nós crentes, somos muito parecidos com focas amestradas. Se agimos bem, queremos recompensas. Aqui está Elias, o homem de Deus. Elias é um homem de Deus e Elias é um homem do campo. O rei Acabe e Jezabel, sua esposa, eles introduziram a idolatria em Israel. Elias, então, como profeta de Deus, tomou coragem e foi dizer ao rei, versículo 1, olhe para a sua Bíblia: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Foi isso que ele disse. Curiosamente, hoje ouvimos que se você obedecer a Deus, tudo lhe irá bem. Nós temos essa ideia de que obedecendo a Deus, não vamos enfrentar dificuldades, não vamos passar sufoco, porque Deus vai cuidar. Deus vai cuidar sim, irmãos. Mas preste atenção, Elias anunciou fielmente a seca e condenou a idolatria, mas começou a sofrer, como todo o povo, as consequências daquela seca. Ele não ficou livre da seca. Tá? Deus não o livrou daqueles reveses. Ele foi tão vítima da seca quanto Acabe, quanto todo o povo de Israel. Só que com um agravante. Ele também começou a ser perseguido pelo rei. Os outros não eram perseguidos, mas o rei estava doido para encontrar Elias e começou a vasculhá-lo. Segundo ponto importante nessa história, chama-se Baal. Baal era o deus do templo, o deus do tempo, da chuva, o deus do clima. Arqueólogos desterraram imagens de Baal segurando relâmpagos na mão direita. Quando um fazendeiro daquelas regiões, naqueles dias, quando os fazendeiros queriam fazer chuvas para as suas colheitas, agora, por causa da influência de Jezabel e de Elias, o que eles faziam? Pediam a Baal. Quando Elias anunciou que Deus impediria a vinda da chuva, aquilo não foi só um golpe devastador para aquela nação agrícola, mas também era um insulto a Baal, o Deus que estava sendo pregado e o Deus que estava sendo colocado no lugar do único Deus verdadeiro. Na Palestina, a chuva
era e é um bem preciosíssimo. De novembro até janeiro não costumava chover muito. Quando chovia, era chuva chamada chuva temporã, uma chuva que aparecia de vez em quando. Mas no final de março esperava-se que a chuva caísse. Depois, no máximo, as pessoas esperavam que caísse orvalho das montanhas. Mas Elias, se você está olhando para o versículo 1, disse para o rei Acabe que não cairia nem chuva, mas também não cairia orvalho. Nada disso, seca total. Era uma tremenda humilhação e embaraço para o rei Acabe e sua esposa Jezabel. Eles introduziram o culto a Baal em Israel, construindo um altar e um pequeno templo em Samaria. Como é que eles agora iriam explicar a ausência de chuva? Como é que explicariam sequer a presença, a falta de orvalho? Por isso, eles estavam frustrados, estavam aborrecidos e estavam no encalço de Elias, procurando Elias, querendo encontrar Elias, querendo arrumar um jeito de acabar com Elias. Mas deixa eu falar de uma terceira coisa desse texto. Falar do nosso Deus. O que o nosso Deus, diante da ameaça do casal real, o que o nosso Deus diz? Esconde-te, verso 3, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Algumas versões diz assim, a torrente, não sei se a sua versão diz a torrente de Querite. Torrente é um pequeno curso d'água, é aquilo que os gaúchos chamam de arroio. Lá no Rio Grande do Sul, os gaúchos não chamam de ribeiro, chamam de arroio, arroio tal, arroio não sei o quê. É um pequeno curso d'água. E era um esconderijo onde Deus mandou. Se é esconderijo, é um lugar solitário, irmãos. Ninguém vai para um esconderijo com 200 pessoas, né? Era um lugar solitário e amedrontador. Deus não escolheu um rio caudaloso. Deus não escolheu um rio denso para o profeta ficar, mas um arroio com pouca água. E na solidão, como ele ia ficar, nós aprendemos lições também. Se vocês estão lembrados, eu selecionei 4 focos da história da Bíblia para a gente se lembrar de gente que passou por solidão e aprendeu coisas que só aprenderia na solidão. Moisés ficou 40 anos no Egito. Depois, ele matou um homem e fugiu para o deserto. E ficou quanto tempo lá no deserto? 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, irmãos, na solidão. Abraão ficou alguns anos parado em Harã. Nós não sabemos quantos anos Abraão, ficou parado em Harã, sem sair de lá. Paulo ficou 3 anos no deserto da Arábia. E ali no deserto da Arábia, Deus começou a ensinar coisas a Paulo, e ele voltou para o ministério dele, com a teologia dele toda arrumada. José passou um tempo solitário na prisão. E quando Deus nos manda para um lugar solitário, quando Deus nos manda para Querite,
quando Deus nos manda para um lugar difícil, nós podemos ficar tranquilos vendo esses exemplos, porque Deus sabe que ali nós aprenderemos lições que não poderíamos aprender em qualquer outro lugar. Muitas vezes Deus nos leva para lugares difíceis para aprendermos lições que só ali nós aprendemos. Agora, irmãos, por que querit? Por que passar por solidão e escassez? Por que um profeta do Senhor, sendo fiel ao Senhor, pregando ousadamente contra a idolatria, aparentemente é punido, levado para um lugar, tem que se esconder, tem que fugir, tem que ficar sozinho? Irmãos, Deus nos leva para onde Ele quer que estejamos, e depois, nos colocando ali, Ele cuida de nós. Então nós temos que ficar muito tranquilos. Deus levou você para um lugar difícil, Ele vai cuidar de você naquele lugar difícil. Em segundo lugar, Querite era uma torrente, era um arroio, era um curso d'água frágil. Por que que Ele mandou para um lugar assim, onde a água era escassa? Elias, se estivesse diante de um rio caudaloso, a tentação dele seria confiar e depender daquele rio. A confiança dele estaria no rio, estaria naquela pressão da água. Se o Senhor colocasse ele ali, ele seria muito tentado a descansar naquela água, no nível de água que ele tinha. Se Deus colocasse Elias num rio caudaloso, ele poderia se esquecer que a provisão vem de Deus. A provisão vem do Senhor. Não sei se vocês estão lembrados, mas Deuteronômio, quando o povo está parado diante do rio Jordão e vai atravessar o rio do Jordão, Moisés vai se despedir do povo, Josué vai tomar a liderança do povo, vai passar o rio Jordão e vai conquistar a terra prometida. Antes do povo entrar lá, Deus fala algumas coisas, e o capítulo 8 de Deuteronômio é extraordinário. Deus diz assim, rememorando tudo que Moisés tinha ensinado durante a travessia pelo deserto naqueles 40 anos. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e ser abundante, tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quando nós passamos por vacas gordas, temos muita facilidade de nos esquecermos de quanto Deus nos abençoou, de quanto Deus nos ajudou. Quantos crentes que quando eram pobres de maré de si, tinham sonhos, colocavam seus sonhos diante de Deus, e como Deus é fiel e Deus é misericordioso, Deus nos abençoa. E Deus vai nos dando oportunidades de conquistas. E às vezes vamos conquistando postos, posições, situações financeiras muito melhores de onde nós viemos. E aí já não temos tempo para as coisas de Deus. E aí nos esquecemos do Senhor. Já não somos tão fiéis ao Senhor, porque agora os bens que nós temos, as conquistas que fizemos, nos atrapalham
na nossa comunhão com o Senhor e na nossa dependência do Senhor. Agora, um outro texto que eu quero lembrar com os irmãos. Por favor, pode passar. Olha o que diz o Salmo 62, versículo 10. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Rapina era ir num lugar e tomar tudo. Tá? Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Isso é atualíssimo, irmãos. Isso é atualíssimo, né? Agora, eu queria citar uma palavra. Daqui a pouco eu cito essa palavra. Deixa eu falar uma outra coisa. Quando Deus nos leva para Querite, nos leva para os lugares difíceis, Ele quer sempre nos lembrar que Ele cuida de nós. Ele vai cuidar de nós em Querite. Mas também Ele quer nos lembrar que nem sempre o cuidado de Deus por nós, é um cuidado 5 estrelas. Sabe? Nem sempre Deus nos põe num hotel 5 estrelas. Às vezes, só o fato de Deus nos livrar da morte já é bênção suficiente. Não é? Então, se você pensa que Deus tem que lhe dar todo o conforto, nem sempre Ele vai permitir isso, para que isso seja lição para você também. Quando Deus permite que cheguemos a Querite, Ele faz isso para que engolamos o nosso orgulho e sejamos servidos por servos escolhidos por Deus. Interessante que Deus usou um animal que você não usaria. Deus mandou corvos para cuidar de Elias. Você já pensou que em Levítico 11, os corvos estão alistados como animais imundos? Eram animais imundos. Os israelitas eram proibidos de comê-los. Na história bíblica de Noé, Noé soltou corvo e ele nunca mais voltou. Porque corvo gosta de quê, irmãos? Carniça, né? Carniça. E morreu muita gente. Então ele deve ter ido para muito longe. Mesmo que ele tenha ido para perto ou para longe, quando ele encontrou onde comer e o que comer, ele ficou, né? E nunca mais voltou. Era um bom sinal. Se houvesse alimento em algum lugar, por mais longe que fosse, o corvo iria encontrá-lo, né? Então, isso significa o seguinte: se Deus cuida até mesmo do corvo, que é considerado animal imundo, Deus também cuidará de você. Deus provê. Então, nós não devemos desprezar a maneira como Deus cuida de nós. Os meios, as provisões que Deus coloca ao nosso alcance. Nós devemos agradecer a maneira como Deus nos sustenta. E os meios que Deus usa para o nosso sustento. Deixa eu caminhar para o fim. Hoje eu estou muito resumido. Última coisa, quando Deus nos envia para lugares difíceis, quando Deus nos envia para lugares solitários, quando Deus nos envia para lugares que nós não queremos ir, não gostamos. Deus enviou Elias para lá, e olha o versículo 7 aí na sua Bíblia. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Deus manda o sujeito para um ribeiro, para um arroio,
pouca água, água rala, e ele fica um tempo lá sendo sustentado, e alguns dias, a gente não sabe muito bem quantos, a água seca, o ribeiro está seco, irmãos. Irmãos, por que Deus fez isso? Porque às vezes nós não podemos aprender tudo somente em Querite. Talvez Deus quisesse ensinar mais coisas a Elias e Querite não fosse suficiente. Aí Deus faz uma situação um pouco pior para ele ver como Deus ia sustentá-lo. Talvez Deus quisesse ensinar a Elias a aprender e a depender de pessoas. Centenas de quilômetros à sua volta também havia gente passando fome, passando dificuldade como ele. E um homem de Deus não deveria participar também dos sofrimentos do povo de Deus? Só ele ficar no bem bom? Só ele ser suprido quando muitos outros servos de Deus estavam passando dificuldades também? De que vale um profeta sem afinidade com o seu povo? Por isso a Bíblia nos mostra algumas coisas. Mas antes de mostrar o que a Bíblia diz, eu quero lembrar uma coisa que eu não coloquei nos slides. Ele sai dali e nos versos seguintes ele vai procurar uma mulher. E é uma mulher viúva. E essa mulher também está passando fome. E essa mulher só tem um pedaço de pão. Ela vai comer esse pão com o seu filho e vai morrer. E Elias chega lá e pede a ela o pão. Você diria, quanto egoísmo, né? Quanto egoísmo. Eu fico pensando que Deus é extraordinário. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Se eu fosse cuidar de Elias, eu ia falar assim, Elias, tem um coronel lá. O cara manda pra caramba, o cara tem uma fazenda e o cara vai lhe suprir lá. Mas Deus não manda Elias para um coronel fazendeiro. Deus manda Elias para uma mulher pobre, pobre, pobre de Maré de Si. E Deus faz isso, irmãos, para que ele tivesse afinidade, e ali ele estava representando o próprio Deus, e era um desafio de fé para aquela mulher. Ela tinha pouco, ele disse, primeiro dá para mim. É que Deus na nossa vida sempre tem que ocupar o primeiro lugar. E eu quero lembrar um princípio bíblico, que é um princípio bíblico que eu sempre falei para os meus filhos. Eu lembro que houve uma época de adolescência que eu virava para os meus filhos e falava, vocês podem esquecer muita coisa que eu tentei ensinar para vocês, mas não esqueçam isso. Deus sempre tem mais para nos dar do que nós a Ele. Deus não fica em débito com ninguém. Vocês lembram-se de Pedro emprestou o barco a Jesus? Como é que Jesus devolveu o barco? Cheio de peixe. Cheio de peixe. Aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos era praticamente um dos únicos que tinha alguma coisa para comer naquela multidão. E aquele menino ofereceu os 5 pães e os 2 peixinhos para Jesus. Quantos cestos sobraram com pães e peixes? Não estou ouvindo, falem alto. E vocês, 12. Ou como carioca, 12. Vocês estão entendendo? Vocês leiam o restante do capítulo e vocês vão ver que aquela mulher
Deus também não ficou em dívida com ela. Então, por isso, na Bíblia, muitas vezes nós temos que aprender, e é muito fácil, seria muito fácil se ele anunciasse a seca, mas ele não sofresse os malefícios da seca. Seria fácil. Gosto daquilo que acontece quando Paulo está num naufrágio, em Atos 27. Deus manda vir um anjo com uma visão e disse: você não vai morrer, ninguém aqui vai morrer, só o navio vai acabar. E vai embora o danado do anjo. Porque se sou eu, falo assim, me tira daqui. Tá bom, eu não vou morrer, mas me tira daqui. E ele foi e sofreu naufrágio com aqueles 200 e lá vai homens que sofreram naufrágio. É muito interessante. Deus permite que ele passe sufoco também. Paulo passou sufoco como todos os outros passaram. Nós andamos pregando o evangelho que Deus sempre nos dá bem, nós ficamos na boa. E só o incrédulo que passa dificuldade. Passamos dificuldades também, faz parte da vida. Por isso, na Bíblia, nós temos a sogra de Pedro doente. E ele fica aflito e Jesus vai lá curá-la. Nós temos morte na casa dos amigos que amavam, que Jesus amava, Marta e Maria, e a morte de Lázaro. Aquele a quem Jesus amava, diz lá o Evangelho de João, capítulo 11. Por isso os discípulos passam tempestades no lago de Genezaré. E por isso o apóstolo Paulo, obedecendo a Deus, tem um espinho na carne. Porque a fé cristã não é uma mágica. A fé cristã tem pé no chão. Deus cuida de nós. Deus está conosco, mas Ele não evita dores na nossa vida. Quantos servos fiéis do Senhor hoje estão passando momentos difíceis na sua vida. Nós estivemos orando aqui por irmãos queridos nossos que estão passando extremas dificuldades. Deus não está evitando essas dificuldades, mas Deus está e estará conosco nos lugares difíceis, nas situações em que nós não gostamos, naquelas situações que nós não imaginávamos que nós podíamos passar. E Deus permite, mas Deus nunca se afasta de nós. Às vezes nós não entendemos os atos de Deus. Às vezes nós não gostamos das ordens de Deus. E quando não as entendemos, significa que nosso Deus amoroso, ainda tem muita coisa para nos ensinar. Nós queremos aprender? Você quer aprender? Você quer crescer? Você quer amadurecer? Se você quiser aprender, amadurecer e se tornar um crente melhor, submeta-se à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.